E aí, futuros servidores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, estamos apenas no começo do vídeo, hein? Não pode começar já a surtar agora. Estamos no vídeo número 7 ainda, então a caminhada é longa. Eu estou calculando aí mais ou menos uns 200 vídeos, tá? Todos bem curtinhos aí, entre 10 e 20 minutos. Eu acho que 200 vídeos aí vai ser o suficiente, tá bom? O vídeo de hoje a aula está bem tranquila. Hoje a gente vai falar, sabe o que, ó? Tipos de regimes previdenciários. Apenas isso, só esse tópicozinho. Então a aula vai estar bem curtinha ali. Acredito que não vai dar nem 15 minutinhos de aula, tá bom? Então super tranquilo hoje para ninguém surtar. Então vamos dar uma olhada aqui nos tipos de regime. O que eu trouxe aqui para vocês? Ó? Então eu trouxe aqui ó, o Regime Geral de Previdência Social, nosso RGPS, regimes próprios de previdência, o nosso RPPS, e regime de previdência privada complementar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma olhada nas características, o que é cada um, onde está na Constituição, qual a base constitucional de cada um. Apenas isso, tá? Então, super tranquilo. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Regime Geral de Previdência. Então, ele vai ter um caráter compulsório e uma natureza pública. Regime próprio de Previdência, um caráter compulsório e uma natureza pública. Repare que é igual, ó. Regime de Previdência Privada complementar, um caráter facultativo e uma natureza privada. Repare que só o último que vai ser diferente, tá? Qual a diferença aqui quando ele fala compulsório, compulsório e facultativo? Tá? Começando aqui o de baixo, que é mais tranquilo. Facultativo, você faz parte dele se quiser. Então, se você quiser fazer parte desse regime complementar, você vai fazer. Se você não quiser, você fica de fora. Os dois primeiros, não. Se você estiver dentro da hipótese de incidência, você compulsoriamente vai fazer parte desse regime. Isso significa que você vai compulsoriamente contribuir também para ele, tá? Por exemplo, se você trabalha de carteira assinada, você é um CLT, você compulsoriamente vai fazer parte do regime geral, vai contribuir para esse regime. Lá na frente, vai se aposentar dentro desse regime. Agora você está aqui assistindo minhas videoaulas, se preparando, foi lá e passou no concurso do INSS, passou no concurso do TRF, passou no concurso do TRT. Você o quê? Vai fazer parte do regime próprio de previdência. Se for em âmbito federal, a Lei 8.112. Aí você vai sair desse regime e vai passar para ele. Compulsoriamente você entrou na 8.112, você vai contribuir para esse regime. E lá na frente também vai se aposentar dentro desse regime. Aí, se você quiser dar uma complementada na renda, seja lá do regime geral ou do regime próprio, você pode aderir a uma previdência complementar, se você quiser, porque essa vai ter um caráter facultativo. Beleza, pessoal? Então, olha aqui como exemplo que eu coloquei. Ó. Lá, a gente tem o regime geral aí regulado pelo INSS, exemplos, o pessoal CLT e os empregados públicos. Cuidado, empregado público é uma coisa, servidor público é outra. Os empregados públicos também fazem concurso? Sim, eles também fazem concurso, mas eles são CLT. Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Caixa Econômica, Petrobras. Fazem concurso? Faz, mas eles vão ser CLT, eles vão estar dentro do âmbito do regime geral, tá? Militares e servidores públicos estatutários, no caso aqui os federais, que são regidos pela Lei 8.112, tá? E os militares também vão ser regidos pela Lei 8.112? Não, os militares eles vão ser regidos pelo Estatuto dos Militares, mas ambos vão estar dentro de regime próprio de previdência, tá? Cuidado aqui, pessoal, que eu coloquei aqui, ó, servidores públicos estatutários, Lei 8.112, mas não vai ser todo mundo não, tá? Lei 8.112 é os servidores públicos federais. Se for um servidor público estadual, seja do Rio, São Paulo, Minas, aí ele vai obedecer o regime próprio lá do estado do Rio de Janeiro, o regime próprio de São Paulo, o regime próprio de Minas. E se ele for para um concurso municipal, se tiver regime próprio lá, ele vai para dentro desse regime próprio lá do município que ele tiver. Geralmente municípios grandes, os estados e municípios maiores, têm lá os seus próprios regimes de previdência, tá? Então a 8.112 não vai pegar todo mundo não. Ela pega os servidores públicos civis federais, tá? Então fica essa observação. E por último, eu coloquei aqui para vocês, ó, o regime de previdência privada. São para aqueles que pretendem complementar o benefício recebido no final da vida. Então, se lá na frente você quiser ter um plus na sua aposentadoria, você pode aderir aqui ao regime, você vai ter sua aposentadoria lá do regime geral, mais o benefício aqui do regime complementar.
ou vai ter a sua aposentadoria lá do regime próprio, mais o benefício aqui do regime complementar. Tá? Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui mais algumas coisinhas envolvendo esses regimes para a gente finalizar. Esse assunto de hoje é um assunto muito tranquilo, tá? Então, olha só, o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, é organizado e administrado pelo INSS, no que tange ao pagamento de benefícios previdenciários, e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no que tange a parte de custeio e recolhimento das contribuições. A gente já estudou isso aqui lá atrás, hein? Então, se você não lembra, vai lá e olha o vídeo de novo. Olha que é de graça, não vai pagar nada para olhar o vídeo. Olha o vídeo mais uma vez. Né? A gente voltando lá, lembra? Ó, de 2005, até 2005 era tudo com o INSS. Em 2005 a SRP assume a parte de custeio. Em 2007 essa parte de custeio ela é repassada para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. E até hoje a gente tem essa divisão. De 2007 para cá, Secretaria da Receita Federal cuida da parte de custeio e a INSS cuidando da parte de benefício, tá? Então, bastante atenção com isso. Então, vamos lá, pessoal. Regimes próprios, ó, são aqueles que abrangem os militares e servidores públicos titulares de cargo efetivo nas diversas entidades federativas. União, Estados, Distrito Federal e Município. Como eu falei para vocês, cada ente desse aqui vai ter lá o seu estatuto do servidor público, tá? Em âmbito federal, que é o mais conhecido, é a Lei 8.112, mas cada estado lá tem o seu, tá? Então, bastante atenção com isso. Não quer dizer que a 8.112 vai reger todo mundo, não. Vocês já pararam para pensar aqui numa coisa interessante? Vou até voltar, ó. Vocês vão estudar aqui, vocês estão acompanhando meus vídeos aqui, vocês estão estudando o quê? O regime geral, tá? E muitos estão estudando o regime geral para fazer parte de um regime próprio, né? Então, você estuda para um regime para fazer parte de outro regime. Olha só que interessante, né? Então vejam como são as coisas. Seguindo ainda aqui falando do regime próprio, pessoal. Então a base constitucional dele está lá no artigo 40. Ó. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, o princípio que a gente estudou já aqui, ó, no finalzinho. Ó. Então, repare, aqui ele vai dizer quem abrange e já fala quem vai contribuir. Então, ele deixa claro, ó, o ente federativo vai aportar recurso, o servidor ativo vai aportar recurso, o aposentado vai aportar recurso e o pensionista também, tá? Para garantir o quê? O equilíbrio do sistema, que sempre haja dinheiro para pagar o benefício do pessoal. Então, veja que coisa interessante, né, pessoal? Vamos agora para o complementar e natureza privada. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo. Olha que coisa importante, hein? Baseado na constituição de reservas que garante o benefício contratado e regulado por lei complementar. Como eu falei para vocês, isso aqui é um plus, é um complemento que a pessoa vai aderir se ela quiser, tá? Então, bastante atenção com isso. Olha só. Características principais, como eu falei, ela é complementar e facultativa. É só se quiser. Tá? Então, bastante atenção com isso. Os outros dois serão compulsórios. Eu não tenho a opção de querer ou não, tá, pessoal? Então, vamos aqui dar mais uma olhadinha aqui. Para fechar, pessoal. Nosso artigo 40, parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Por que essa Previdência complementar, pessoal, ela ganhou bastante importância? Porque a gente teve uma mudança lá atrás na lei e os novos servidores que estão tomando posse depois dessa mudança, inclusive você que está assistindo esse vídeo, na hora de se aposentar, você obrigatoriamente vai estar se aposentando no teto do regime geral da Previdência, que mais para frente a gente vai ver qual é o valor, tá? E dependendo do cargo que você esteja ocupando, tá? Muito provavelmente você vai estar recebendo um salário acima do teto do regime geral. Então, se você não aderir a um regime de previdência complementar, ou não buscar um outro mecanismo de ter uma outra renda, você vai sair de cima do regime geral da Previdência que você está recebendo. Quando passar para a inatividade, você vai receber menos.
receber menos no momento da vida mais complicado, que geralmente você precisa mais de recursos. Por isso que o regime de previdência complementar, ele ganhou tamanha importância. Tá? Essa regra ela é aplicada para os novos servidores e para os servidores antigos que fizeram essa opção lá atrás, de sair da regra anterior e ir para a regra nova. Então isso aqui é muito importante. Tá? Isso é claro para aqueles que quiserem complementar a renda. Se você falar, ah, professor, já estou no final da vida, eu estou morrendo mesmo, deixa ganhar menos que está tudo bem. É com você mesmo. Você também pode buscar aí outros mecanismos para ter outro tipo de renda, não necessariamente uma previdência complementar. Isso é muito pessoal da pessoa. O importante é que você ficar ligado que o quê? Ele tem caráter facultativo exatamente para isso. Você tem essa opção de querer ou não querer, tá? Então, basicamente é só isso por hoje, tá, pessoal? Se gostaram, mais uma vez, peço que compartilhe, peço que se inscreva no canal. Isso é muito importante, se inscrever ali, ó. Vocês me ajudam muito se inscrevendo no canal, me ajudando a aumentar a quantidade de inscritos, que mais funcionalidades eu vou e mais visibilidade eu vou tendo com o canal, tá? E continue acompanhando aí na próxima aula, vamos para mais um assunto, tá? Se cuidem e até a próxima.